Bem-vinda à palestra online A Vivência na Construção do Documentário Teco-Porã. É uma alegria estar aqui com você nessa palestra online para compartilhar um pouco da experiência da criação do documentário Teco-Porã, retrato atual da vida cotidiana na aldeia Guarani Rio Silveira, realizada a partir da convivência e das gravações na aldeia Rio Silveira, território do povo Guarani, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Mas, antes de falar do documentário, eu quero me apresentar e também apresentar as pessoas que estão aqui hoje comigo. Eu sou Luciana Alves, sou jornalista, roteirista, documentarista e fundadora da Speed Comunica, uma produtora de audiovisual. Eu tenho uma longa trajetória no audiovisual com a realização de documentários corporativos, vídeos institucionais e projetos para grandes empresas. Nos últimos anos, eu venho ampliando esse olhar para o cinema documental e para narrativas de impacto cultural e social. E o Teco-Porã representa um marco muito especial na minha trajetória, por ser meu primeiro longa-metragem documental. Recentemente, também assinei o roteiro de O Despertar de Talquengo, desenvolvido com recursos do PROAC e premiado como o melhor roteiro de ficção no Berlin Woman Cinema Festival. Para enriquecer essa conversa, eu tenho a alegria de estar acompanhada aqui pelo Cláudio Alves, diretor de fotografia do documentário, que vai trazer um olhar da imagem e da sensibilidade visual construída no território. E por André Martins, médico, pesquisador e profundo estudioso das causas indígenas, que contribui com uma reflexão importante sobre a potência do audiovisual como ferramenta de visibilidade, preservação cultural e apoio às comunidades originárias. Mas mais do que apresentar um filme, essa palestra virtual é um convite para a gente refletir sobre cultura, território, memória, e principalmente sobre os aprendizados que surgem quando nos dispomos a escutar outros modos de vida e compreender o mundo. A aldeia Rio Silveira está dentro das terras do Ribeirão Silveira, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. As terras são formadas por 5 aldeias e o Rio Silveira é uma delas, e foi lá que fizemos a maior parte das gravações. Ao longo das filmagens, tivemos a oportunidade de acompanhar de perto aspectos do cotidiano da aldeia, como a relação profunda com a natureza, a transmissão dos saberes entre gerações, a força das mulheres, a educação das crianças, a espiritualidade e também os desafios vividos diante das transformações do mundo contemporâneo. Aqui não temos a pretensão de explicar a cultura guarani, mas compartilhar com respeito e responsabilidade aquilo que vivenciamos e aprendemos durante o processo de escuta e construção audiovisual do Teco-Porã. Espero que esse encontro seja, acima de tudo, um espaço de reflexão, troca e sensibilização sobre a riqueza da cultura guarani e sobre a importância de narrativas construídas a partir da escuta, do respeito e da convivência. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de convidar o Cláudio e o André para seguir aqui comigo nessa conversa, eu gostaria de contextualizar brevemente o que é Teco-Porã. Tenho certeza que não é um termo fácil, conhecido pelas pessoas. Para mim não era, eu aprendi na aldeia, né? E também a gente vai contar um pouco como esse documentário começou. O documentário Teco-Porã significa viver em paz, o nome do documentário, viver em paz, em harmonia com a natureza. E no longa realizado a partir da convivência e das filmagens na aldeia Rio Silveira, abordamos temas importantes e atuais para que o próprio espectador reflita se é possível ou não viver o Teco-Porã nos dias atuais, até para eles indígenas, né? Se é possível manter esse bem viver, esse viver em harmonia com a natureza, com o tempo. E eu preciso ressaltar que esse projeto só foi possível porque foi contemplado em edital do PROAC, com produção da Speed Comunica, realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Sistema Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Bom, agora a gente vai conhecer um pouco também sobre o André. O André, ele tem um papel bastante importante, né, no Teco-Porã, né, porque a origem desse filme tem essa conexão muito especial com o André, que é um médico no Canadá, né, e que participou muito mesmo de longe, muito ativamente nesse projeto. Foi ele que me apresentou a oportunidade do edital, me incentivou a escrever o projeto por ser um grande entusiasta das culturas indígenas e alguém que acredita profundamente na força do audiovisual como instrumento de valorização, preservação e apoio aos povos originários. André, então, vamos lá, parar de falar um pouco e ouvir um pouco vocês, né? Queria que, assim,
Que você me explicasse que você enxergou a potência do Tecporã, né? E tentou incentivar muito, né? Me incentivou para que esse filme acontecesse. Na sua visão, por que é tão importante que o audiovisual se coloque a serviço da valorização e da preservação das culturas indígenas? Sim, primeiramente, obrigado por me receber aqui nessa apresentação. E sim, o que eu senti, né, nesse contato com os indígenas, né, que especificamente nessa aldeia, né, do Cacique Adolfo, foi, eu acho, eu entendo que foi como uma reprodução do contato inicial aqui do homem branco com o índio, né, teve tudo aquilo de conseguir a confiança, tudo mais, e inicialmente, né, quando eu enfim consegui o contato com eles lá, com a liderança, com o cacique, eu tinha em mente mais a produção de um CD de música, né? E foi o que eu propus para eles, né? E mais, né, como eu descobri e você descobriu depois também, nem sempre é o que a gente quer que dá para fazer com eles, né? Eles não queriam, né? Na época fazer nada relacionado à música, porque eles já tinham feito um trabalho muito significativo, né, na área de música, que é um CD Memória Viva Guarani, que eles tinham feito acho que quase 15, 20 anos antes disso. E aí ele verbalizou que o que eles queriam era audiovisual, era participar mais nessa área de audiovisual, né? Então meio que partiu deles também, né? E ao mesmo tempo, quando eu estudei cinema e documentários, direção aqui no Canadá, eu tive uma das minhas tutoras aqui, que é uma diretora, ela faz um trabalho muito importante com os povos originários daqui. Ela não é, né, ela não pertence aos povos originários, mas ela faz essa parte de capacitação, de instrução, para que eles, né, possam se dedicar a essa área de documentação e filmagem de temas indígenas. Então eu entendi que era essa que era a conexão que eu poderia fazer, né? E eu senti também o seguinte, que por incrível que pareça, incentivar o audiovisual nas comunidades indígenas é uma coisa pouco invasiva para a cultura deles. É possível para eles ter um equipamento de ponta, né? Vamos dizer, um equipamento de alta tecnologia lá, que é uma câmera, né? Muitos deles nunca tinham mexido com uma câmera na vida. E isso interferir pouco no sentido de deturpar a cultura original deles. Eles conseguem inserir isso de uma maneira significativa para eles, que eles têm muita vontade de colocar a voz para fora, né? E mostrar o lado deles, do indígena, né? Então eles têm muito essa vontade e o audiovisual, a câmera, possibilita que isso seja feito sem ter muita contaminação da cultura deles. Então eu meio assim que concordei, né, com essa abordagem de incentivar o audiovisual lá na aldeia, né? Na aldeia, nessas comunidades que eu estou trabalhando, mas por essa conexão dessas ideias diferentes. E combinou com esse documentário, né? Sim, a gente teve sempre esse cuidado, né, de tentar interferir o menos possível. Tudo bem que a gente sabe que é difícil. Chega lá com uma equipe, teve dia que a gente tá com 10 Sim. pessoas, tal, mas a gente chegou muito aos poucos. Primeiro eu e o Cláudio para conhecer, para entender, né? E aos poucos também a gente foi evoluindo na gravação. Eu via que a cada vez que a gente descia, o cacique confiava mais na gente, né? E ele tinha muito prazer em mostrar as coisas da cultura, principalmente deles, a música, a pintura, a mata, né, os locais que ele preserva. Então, isso que você falou tem tudo a ver com o que a gente sentiu lá também e percebeu que eles estão muito interessados, eles sabem que o audiovisual é uma força, uma ferramenta importante para eles, né? Isso. Bom, agora o André vai mostrar aí, eu acho que uma foto depois do Cláudio com o cacique, né? Vamos colocar o Cláudio nessa conversa. Essa foto, né, Cláudio, eu sei, é um dos momentos favoritos seu lá na aldeia, né? Dá para perceber pelo sorriso aí no seu rosto, né?
Então eu queria que você me explicasse que foto é essa aqui que você aparece perto aí desse pilão grande pegando alguma coisa aqui. Antes de você falar do seu trabalho, eu quero saber um pouco dessa foto. Então, olá, boa tarde. Agradeço pelo convite, participar aqui. Essa foto, como o André disse, você também disse muito bem, depois de alguns dias que a gente foi lá, né? Não é uma foto que você chega lá e já chega e já tem essa proximidade com eles, né? Porque, como foi dito, eles são pessoas, né, tímidas, né? E, lógico, tem a sua desconfiança, então a gente tem que saber como chegar. Essa foto, ela mostra uma coisa que eu fiquei apaixonado deles lá, que é a paçoca. A paçoca espetacular. Quando eu comi, experimentei, nossa, para mim foi assim uma experiência espetacular, que delícia. E assim, é uma das coisas que eu me sinto quando a gente vai lá, eu me sinto em casa. Eu já acho que estou chegando na minha casa, porque a recepção é tão agradável depois de tempos que a gente passou descendo, conversando e tendo um convívio bem de perto. Então a gente possibilitou essa foto. E tanto que, né, depois da gente descer algumas vezes, eu chegava perto onde o pessoal estava reunido, principalmente as mulheres, né, que ficam mais perto lá, elas começavam a rir. E eu perguntei para o cacique Adolfo, falei, ô cacique, por que elas estão rindo? Falou, Cláudia, elas ficam pensando, chegou o comedor de paçoca. Ganhou um apelido, né? É super legal, né? Ficou isso. E assim, e é óbvio, né, que isso não é, você vai dias para conquistar, né? Aí fica uma relação próxima, onde permite a gente desenvolver o nosso trabalho, que fica mais prazeroso, mais gostoso e a gente compreende melhor. Então, agora falando de trabalho, eu acho que o grande desafio seu, né, como diretor de fotografia do filme, foi filmar uma cultura guiada, assim, eu acho que num outro tempo, né? Isso eu acho que foi uma coisa que a gente viu muito na aldeia. Nós moramos em São Paulo, muito perto da Consolação, nessa loucura, e chega lá, o tempo é outro, né? O cenário é outro, né? A relação da natureza é outro, né? Então eu queria que você contasse como que isso tudo atravessou o seu olhar como diretor de fotografia do filme. Como que você conseguiu dirigir, né, o seu olhar para captar essas sutilezas. Então, isso é um desafio para a gente, né? Como você bem disse, a gente vive, né, os nossos trabalhos geralmente são pautados por uma série de compromissos, mas o tempo é o nosso principal inimigo. Quando você está em um set, você está em uma gravação, você tem o tempo jogando contra você, ou seja, você precisa estar muito bem organizado. Muito diferente de chegar lá na aldeia, porque você chega lá, é o tempo deles, e essa era a proposta de registrar, né, fotografar da melhor maneira possível o cotidiano, como essa comunidade vive, como que eles, né, se relacionam ali, como é que é essa vivência deles. Então você colocar tudo isso, a sensibilidade da captação, né, das fotografias que têm que ser articuladas, pensando no tempo deles. Então, isso é muito desafiador, você fazer com que isso tudo tenha um diálogo, e a gente tem que pensar que a gente está fazendo isso para mostrar, então, para mostrar, você tem que ter sempre a melhor posição, e assim, não é organizado como a gente está acostumado. Você pauta, brifa e faz tudo como a gente entende que seja o correto, só que lá isso tudo vai por terra. Você tem que entender, por exemplo, a gente chegou lá algumas vezes, né, uma pauta durante o dia, chega lá, 3, 4 coisas estavam na pauta, não rola, porque não rolou hoje, vai ser outro dia. E tudo bem, você tem que compreender, só que para a gente segurar isso dentro da gente, que, eu tenho que cumprir, se rever, sabe, como pessoa profissional. Fazer um melhor trabalho, pegar as melhores locações ali dentro, né, que a locação é ali por toda a aldeia, né, o caminhar naquelas trilhas, ir até a cachoeira, fazer tudo aquilo muito lindo, porque é muito lindo o lugar, é muito bonito, né, e mostrar a sensibilidade de como eles vivem. Então, desafiador, foi desafiador, mas assim, com o tempo você descobre que foi um presente maravilhoso. Realmente, a imagem do Tecporã, assim, tenho certeza, é uma das grandes forças do filme. A gente escolheu também sempre uma luz muito natural, né? Criando sempre, aproveitando o cenário deles ali, né? Para criar toda a fotografia, né? Colorização também, a gente
quis valorizar, né, os tons da terra, o verde, né? Então foi uma experiência muito diferente para mim também, que estava ali construindo tudo isso junto com o Cláudio, né? E isso que ele falou, respeitar o tempo da aldeia, o tempo deles, o tempo da floresta, o tempo das crianças, das mulheres, as falas e até dos silêncios, né? Eu, jornalista que falo muito, aprendi também lá que muitas vezes a gente desliga as câmeras, escuta, observa, que isso vai fazer diferença depois na imagem que a gente vai conseguir e também na entrevista que a gente vai conseguir, né? Não é toda hora que a gente estava gravando, mas assim, eu acho que talvez muitos momentos que me marcaram, os que mais me marcaram eram os momentos, infelizmente, que a câmera estava desligada, né? Isso acontece porque a gente foi criando conexões e cada vez mais a gente tinha essa troca com eles, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a preservação da cultura, né? A aldeia Rio Silveira é um território de forte relação com a Mata Atlântica, onde a vida cotidiana se organiza em torno da espiritualidade, da transmissão de saberes, do convívio familiar, do artesanato, fonte de renda para muitos deles, do uso de recursos da floresta, como o palmito, que a gente teve a oportunidade de comer com mel, é muito gostoso, é muito diferente desse que a gente come aqui na cidade. Eles também têm poucas frutas, ervas medicinais, que é ali da floresta, né? E também eles ainda resistem, né, culturalmente, diante das transformações do mundo contemporâneo. Bom, o meu lugar nessa história é a de documentarista e, sobretudo, de aprendiz. Ao longo das filmagens, a convivência com as lideranças, as mulheres, os jovens e as crianças da aldeia aprofundou em mim a compreensão sobre outros modos de viver, de educar e de relacionar com a natureza e preservar a memória coletiva. Eu entendi de forma ainda mais clara que o meu papel também é contribuir por meio da narrativa e do audiovisual para a preservação cultural das histórias, dos saberes e das vozes que precisam seguir atravessando o tempo e alcançando novos espaços, né? Eu acho que é muito importante esse trabalho nosso, porque, assim, a ideia, né, é registrar a aldeia, e a aldeia tem muita história, diferente da maioria dos filmes que eu acabo acompanhando, indígena, sempre é muito sobre um tema, né? O território, as lutas, ou uma pessoa, ou uma tradição deles. E ali não. Ali a gente, né, no Tecoporã, a gente reúne vários temas. Não deu para a gente se aprofundar em algum, por quê? Porque a ideia era justamente essa, mostrar um pouco de tudo. E com o passar do tempo, a gente conseguiu trazer conversas mais profundas e falar um pouco sobre tudo isso, assim, e sobre o que preocupa bastante eles, que é, né, como o mundo de hoje vem, de alguma forma, atingindo, né, impactando também a cultura deles. Então, agora, a gente vai colocar algumas fotos na tela, né? Que aí eu queria um pouco que o Cláudio conhece bem a aldeia, foi nesses lugares, o André também já foi lá, e eu queria que cada um trouxesse um pouco de reflexão sobre. Agora vamos começar pela natureza. Tem aí uma foto de uma flor linda, da cachoeira, né? E para mim foi assim, eu que sou, né, acostumada aqui a morar em São Paulo, urbana, eu costumava falar que esse contato com a natureza me deixava bem mais calma. Eu comentava, gente, eu não sei o que acontece aqui, eu fico muito mais calma, porque eu sou muito acelerada, né? E a gente andou até a cachoeira, mais ou menos 30 minutos. Eu fiquei sentada um dia, um domingo, com a Marina, com as filhas, vendo as filhas dela brincar na água. A Marina é filha do Cacique Adolfo, uma das indígenas. A gente bateu um papo maravilhoso. Então, a natureza também, essa tranquilidade e a beleza dessa natureza traz também uma conexão, assim, da gente, entre as pessoas ali, né? Naquele momento eu me conectei muito com ela sentado na beira daquele rio, mas traz também uma reconexão nossa que a gente deixa para trás, sabe? Tá ali na natureza com eles me fez lembrar da minha infância na cidade pequena, mostrar como a natureza é importante, como a gente não cuida bem dela, como a gente devia cuidar dela, e como eles se preocupam e eles sabem que o mundo, né, que a Terra é a nossa casa, é a casa comum, como eles falam. Então, essa reflexão sobre a natureza foi algo que a gente sabe, mas a gente no corre do dia a dia deixa para lá. E lá isso veio muito latente, muito forte em mim. Vamos ver o que o André e o Cláudio falam da natureza ali, do que vocês conhecem ali da aldeia. Eu compartilho essa opinião que você tem. Eu acho que
ali aquela região é muito bonita, privilegiada, né? Que para quem não conhece ali o litoral norte de São Paulo, tem o mar, né? E o mar e tem também a serra, né? Então é muito rico nesse sentido, o relevo é muito rico, as praias, cada praia que você passa é diferente, né? E ali eles têm essa área mais plana que eles chamam de, não os indígenas, mas ali na região eles chamam de sertão, né? Essa área plana que engloba essa área entre a praia e a serra. Às vezes a serra chega até a praia, mas ali no caso da aldeia está um pouco distante, está alguns quilômetros ali. E é interessante que a área deles, a área indígena deles, né, as terras indígenas vão até quase em cima da serra, na verdade, né? Eles têm uma área muito grande ali, né? Nesse sentido, eles são privilegiados, porque não é toda reserva indígena, né? Todas as terras indígenas que têm essa extensão. E, ao mesmo tempo, ali é uma natureza bem singela. Isso que você falou, tem uma flor, né? Você tem que ter essa apreciação mesmo, né? É um riacho, um ribeirão, né? Não é um rio caudaloso. É uma cachoeira singela também, não é uma cachoeira estrondorosa. E eu vejo mais isso, mas no sentido de paz mesmo, né? E de fazer uma reconexão, porque como você falou, eu moro agora aqui, né? Uma cidade menor do que São Paulo, mas morei em São Paulo há muito tempo e realmente a gente, com o tempo, a gente esquece, né? Pelo ritmo da cidade, a gente vai se esquecendo dessa conexão com a natureza e o bem que faz. É mais ou menos isso. E para você, Cláudio? Chegar lá na aldeia, lá na Rio Silveira, você entender que você percebe logo que o seu ritmo, ali a convivência, né, com os indígenas faz com que você entenda que seu ritmo é outro. Vai algumas vezes para você entender. E isso é muito gostoso porque, faz você pensar, você repensa o seu ritmo de vida, né? Olhando aquela natureza, você para um instante naquelas trilhas, né? Por exemplo, a trilha que leva até a cachoeira, você para, eu fiz aquele trecho ali, peguei uns trechos andando sozinho algumas vezes, eu parava para captar alguma imagem, para fazer alguma imagem que eu julgava importante, e aí eu ficava quieto, parava a câmera, ficava quietinho, aquilo, um silêncio, só o mato, só os bichinhos tal, e aquele sol lindo cortando o mato. Então é uma coisa tão espetacular. E assim, né, tem várias experiências aí. Nessa mesma trilha, seguindo adiante, a gente chega no rio, né, que é o Rio Silveira. E uma das primeiras vezes a gente foi com um cacique. É um fato interessante que eu falei, meu Deus, a gente é tão automatizado em viver do jeito que a gente imagina, e pra gente a gente está vivendo, só o que a gente está vivendo aqui, né, em São Paulo, é nesse ritmo, e você não esquece que existe a natureza, essa é a verdade. Você está preocupado em fazer seus trabalhos diários. E aí, numa dessas caminhadas, eu estava dentro do rio, a gente atravessou para chegar até a cachoeira. Eu bati a mão na cintura e falei, poxa vida, esqueci de trazer a garrafinha de água, eu tô com sede agora nesse sol. O cacique olhou para mim, sorriu. Ô, Claudinho, você tá dentro do rio que tem a água mais pura desse mundo. Ele baixou e bebeu a água, uma água tão gostosa. Eu falei, meu Deus do céu. Foi assim, foi um tapa, assim, com toda a delicadeza que eles têm, né? De falar, cara, você tá no melhor lugar do mundo, você tá querendo procurar uma garrafa para pôr água. Então, assim, tomei aquela água lá, uma delícia, né? Água pura. Então, aí você começa a entender essa conexão que a gente se perde, se esquece por não ter essa convivência. Então, você se reconectar com a gente mesmo, que eu acredito que a nossa vivência de fato é isso, sabe? Você viver de uma forma pura e do jeito que eles vivem. Para mim ficou assim profundamente marcado tantas passagens, essa é uma das que acho que eu jamais vou esquecer. Muito boa, né? As coisas simples que marcam a gente, né? E outra coisa que, né, como eu falei agora e que me marcou muito foi a relação com as pessoas lá, né? E para mim, principalmente com as mulheres, né? Então, essa foto tem a Marina com 3 dos 7 filhos dela. A Marina é uma mulher de 33 anos e já é até avó, né? Ela casou muito cedo, casou com 13, 14 anos, que ainda hoje, não para todos, mas ainda hoje acontece bastante na aldeia, os casamentos bem mais jovens do que nós estamos acostumados. Então, aqui tem a foto da Marina e a foto do Juninho, que
que tava, não é todo dia que a gente chega lá e que eles estão bem vestidos, lindos assim, eles estavam vestidos para uma festa. Assim como nós também colocamos roupas diferentes para as festas, eles também colocam, né? Mas eu me conectei muito com as mulheres, né? A dona Juliana, que é a esposa do cacique, por exemplo, mãe da Marina, ela não fala português. Então, tinha certa dificuldade da gente se comunicar. Mas eu percebia que sempre que eu estava falando sobre ela, alguma coisa, ela entendia. Ela olhava para mim, ela sorria. Ela não domina o idioma, mas ela entendia bastante coisa, né? E só a presença dela ali era algo muito forte. Ver quantos mais novos respeitam os mais velhos na cultura guarani, né? Como ela é a matriarca ali, e o próprio cacique respeita muito a opinião dela, né? E ver assim a vida das mulheres. Tem a Marina, ela fica na aldeia, faz artesanato, mas tem a irmã dela, a Fabi, que trabalha no posto de saúde de dentro ali das terras, né? São 5 aldeias e tem um posto de saúde para essas 5 aldeias, tem a escola, ela trabalha. Mas a maioria está ali para cuidar dos filhos, né? O contato também da Marina com os filhos, com o Theo. O Theo não está nessa foto, mas ele vai aparecer no Tecoporã, uma fofura. O tempo todo eles estão juntos, né? Uma coisa que hoje, né, meus filhos estão adultos, mas eu trabalhei quando eles eram pequenos e a gente não tem esse contato. Então isso foi algo que me chamou a atenção na relação ali com as pessoas, né, em especial com as mulheres indígenas. E você, André, como é que foi quando você foi lá conhecer, o que te chamou a atenção? Eu acho que foi mais isso mesmo, né? Como eu falei, eu mencionei, meio que eu penso assim, que foi como os descobridores vieram, né? Eu estava descobrindo a aldeia, né? Quando eu fui lá a primeira vez, eu estava hospedado ali próximo, né? Na casa de um conhecido na Riviera de São Lourenço, parentes da minha esposa, e aí eu peguei e fiz um convite, falei assim, olha, tem uma aldeia aqui perto, alguém quer ir? Ninguém quis ir, todo mundo achava que era perigoso, né? Eu falei que eu ia, né? Falei assim, ó, eu levo as crianças, ninguém quis deixar eu levar as crianças, porque eles achavam que era um perigo. E aí eu decidi não ir. E aí no dia seguinte amanheceu chovendo, né? E era previsão de chuva forte o dia inteiro. Aí eu acordei cedo, acordei umas 8 horas, subi no carro e fui sozinho, porque eu falei assim, eu quero conhecer a aldeia. E aí eu cheguei nesse dia e a aldeia estava um pouco vazia assim também, porque estava chovendo bastante, né? E aí, na verdade, eu cheguei ali no núcleo da Porteira, né? Que é do Pagé Vez. Parei ali, que eles têm uma lojinha, né? E foi ali que eu conversei, que foi o meu primeiro contato com o Pagé Vez e tal. E como não tinha mais ninguém ali, a gente bateu um bom papo, peguei o contato dele. E aí depois eu fui embora, e aí depois eu tentei entrar em contato novamente, né? Com ele. Mas aí aconteceu, são as coincidências e tal. Ele tinha trocado de número, acho que é uma coisa muito frequente entre eles trocam de número de celular com muita frequência. E aí eu tentei ligar na Secretaria da Cultura da cidade, né, de Bertioga, que eu falei que eu precisava do contato deles, que eu queria conversar, porque nesse segundo momento conversar sobre esses projetos culturais. E por obra nenhuma eles queriam me dar nenhum contato da aldeia, eles eram muito protetores, né, uma barreira, assim, foi muito difícil. Eu tive que galgar o meu né, escalando ali dentro da Secretaria da Cultura até chegar acho que no secretário mesmo da Cultura, e aí ele concordou em me dar o nome, o telefone, ele me deu o telefone da Fabiana, né, que não era, eu estava procurando para Jalivez, né, mas ele me deu o contato da Fabiana, daí eu acabei falando com o cacique Adolfo, e aí sim, porque já tinha uma referência e tal, né, ele concordou em me receber lá e tal. Aí eu fui, e aí que eu consegui conversar com o cacique Adolfo, mas foi né, e também esse dia que eu fui para conversar com o cacique Adolfo, não tinha ninguém na aldeia, era um dia também chuvoso também, mas fui muito bem recebido, como você fala, né, eles estavam preparados lá para receber visitantes e muito bem recebido. E uma das coisas que realmente assim meio que me chocou, né, que me chocou mais eu fiquei chocado comigo mesmo, de eu não saber que
que a língua deles estava tão preservada, como você está falando. Todas as aldeias têm muitas pessoas que não falam nada de português. Se você passar para aldeias que recebem menos visitantes, muitas vezes tem 2, 3 pessoas que têm uma certa fluência em português e outras 30, 40 que não falam praticamente nada. Ou se falam, tem muita vergonha de falar. Isso eu achei muito interessante, principalmente porque os Guarani eles estão muito próximos aqui da gente, né, das cidades. Né? Tem aldeias, a Rio Silveira é 2 quilômetros da cidade. Né, ali na região de Iguape também as aldeias estão 2, 3, 4 quilômetros da cidade e a língua deles muito preservada, né? Acho que também é um reflexo do isolamento social e econômico deles. Sim, isso me chamou a atenção também. Eu achava que todos falavam português, né? E também não tinha ideia de que o português na verdade é a segunda língua deles, né? Que o Guarani é a primeira. Né? Então, por isso que às vezes eles falam com certo sotaque, uma dificuldade, como nós, como quem fala inglês, por mais que seja, né, tenha fluência, não fala igual a sua língua materna, né? Então isso é bom também deixar claro, às vezes, um pouco da dificuldade de comunicação deles. E você, Cláudio, como é que te chamou a atenção aí na relação com as pessoas? Teve algo que você queira destacar? Nossa, tem tanta história, né, que a gente desce, depois que cria um vínculo, você fica mais fácil você olhar e conversar. Não que acho que não entenderíamos aquilo nunca do jeito que a gente vive, né, mas a gente tem uma ideia muito, muito boa de como eles se relacionam. Uma das coisas que me marcou muito, é, por exemplo, acho que a primeira ou segunda vez que a gente esteve lá, e eu não me conformava, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas esse pessoal tudo parado aí, né? Esses homens, né? Os caras fortes, esse povo não vai trabalhar, não? A minha cabeça era isso, a cabeça de quem, né, precisa produzir, trabalhar, é trabalho. Né? Então, aí a gente conversava, não, mas olha, o trabalho deles, o cacique vinha, né? A gente tá primeiro uma reunião, a gente conversa e distribui o trabalho do dia. Um vai pescar, outro vai caçar, outro vai acender um fogo, alguém, né, vai cozinhar, tal, né? Aí você começa a entender, né? Por exemplo, não tem o horário do almoço, né? A gente está acostumado com o almoço, horário, né? Café da manhã, almoço, né? Meio-dia, 1 hora, e o jantar, não. Lá tem a refeição que eles fazem lá. Você está com fome, você vai lá, você come. Ninguém vai ficar falando hora do almoço, vamos todo mundo almoçar. Não, então, é uma nova forma de você olhar e falar, poxa, a gente também, né? A gente está dentro de uma caixinha, né? Faz isso, faz aquilo, é tudo muito distribuído e tem que seguir aquela regra com horário, tudo certinho. Para eles, não. Eles colocam, por exemplo, na pauta deles do dia, uma série de afazeres. Pode ser que seja feito, mas pelo andar não é sempre feito, porque não é tudo feito, né, de acordo com o que eles alinham na parte da manhã, e é o tempo deles, eles não têm um tempo de fazer. Ele não tem um tempo certo, tem que fazer. Se não fizer hoje, faz amanhã, depois da manhã. Se chove, muda toda a dinâmica, né? Que a gente percebeu que, né, fica todo mundo mais recluso, fica ali escondido, tal, né? Aquela fogueirinha ali dentro também, né? Onde fica, né? Faz o churrasco, né? 9 da manhã você comendo um pedaço de carne. Meu Deus do céu! Né? Pra gente, no dia a dia, isso não é que é impensável, mas não é o nosso cotidiano. Então, é uma forma de você olhar, aprender, né, porque a gente aprende muito com eles, e entender que é um jeito de viver, que vamos dizer, seria o jeito certo, porque, cara, por que compromisso, né? Por que você precisa ter esse compromisso tão certo? Não, eles têm compromisso com o quê? Com a natureza, em preservar, que é a coisa correta, que é o correto a fazer. Então, assim, a gente aprende muito, se enxergar melhor, saber, né, e respeitar muito mais, e ter muito mais respeito. Se a gente tinha respeito, a gente precisa ter muito mais, porque eles têm um jeito próprio, e é um jeito que é gostoso de você observar, né? O pessoal fazendo o tipá, nossa, o tipá com mel, o palmito, né? Que é o gosto de palmito de verdade. Acho que, como eu venho do sítio, eu comi palmito de verdade. Hoje você compra esses em conserva, não tem nada a ver. Então você come aquilo, você tem volta lá atrás, volta na infância, né? Então é uma série de reconexões, de conexões que você faz e que a gente sente saudade. Quando eu vejo essas fotos, eu sinto o cheiro do lugar.
o cheiro da natureza, é você, parece que voltar, estar lá novamente. Então, eu já falei pro Cacique, eu vou virar um hábito, quando ele descer eu preciso passar aqui, pode vir quando quiser. Agora que a gente virou amigo, né? Agora a gente já está mais próximo. Então, assim, então toda essa liberdade que a gente constrói ali com eles, que a gente entende, respeita e que eles respeitam. Então, quando tem essa reciprocidade, fica super, super gostoso e ficou super agradável conviver com ele, passar esse período que foi tão, tão rico. Sobre a culinária, temos uma foto aí também. O Claudinho falou primeiro da paçoca, né? De amendoim, que é uma paçoca doce, mas eles não usam açúcar, nada, é só farinha de milho, amendoim no pilão a lenha, um pilão enorme, que as senhoras mais velhas têm muito mais força e ritmo do que as novas. Todo mundo ficou tentando fazer lá, elas colocavam as mais novas no chinelo, inclusive as mulheres indígenas mais novas. E aí tem também a foto do tipá, que é o pão deles, que pode ser frito ou pode ser assado. E eu adorei, esse foi o meu predileto. E a gente come ele só ele, sem nada. E também o Cacique sempre falou de comer com o palmito e o mel. E a gente viu eles tirando o palmito da mata, né? Que tá lá, e fizeram pra gente. Então, assim, foi uma delícia. Toda a equipe pôde experimentar isso, mas isso também depois que a gente já ter ficado vários dias. No começo a gente não entendia muito bem, nossa, tem hora de almoço, não tem, o que a gente faz, o que a gente não faz, interfere, não interfere. E aos poucos eles foram convidando a gente para experimentar e foi uma delícia. Você também teve uma experiência culinária lá com eles, não teve, André? Tive, foi mais na linha do que o Cláudio mencionou. Teve um dia eu tava lá, ia visitar, e aí o Cacique falou assim, vem tomar café da manhã comigo então, né, que a gente estava combinando de fazer algumas coisas assim, mais algum planejamento dessa área cultural, e eu falei assim, tá bom então, eu falei 9 da manhã, tá bom? Eu falei assim, tá bom, eu fui, né, eu acordo cedo, né, cheguei lá 9 da manhã com a intenção de tomar café da manhã com ele, e a gente sentou lá para tomar o café da manhã, e daí veio, o café da manhã era um prato de macarronada com frango. E eu comi, né, eu tava esperando um cafezinho. Tinha um cafezinho também, mas o café da manhã era macarronada com frango. Daí ele falou assim, não, aqui a gente faz a comida de manhã e cada um come a hora que tem fome. Eu falei assim, tudo bem. Aí eu peguei e comi. Isso foi interessante. Comi também, muito bom, né, o palmito com mel, foi muito gostoso. São coisas simples, né? Coisas simples e ricas, né? Sim, então, é uma experiência muito, muito boa, muito gostosa. Bom, agora mudando um pouco de assunto, vou falar um pouco sobre uma dimensão bastante importante do Tecporã, que foi o projeto de formação, né? Porque como é um projeto fomento, né, estadual, do PROAC, da PENAB, a gente tem que ter contrapartida. E uma das contrapartidas era uma oficina, né, de audiovisual lá na aldeia. Então nós fizemos 3 dias de oficina, né, com a condução do professor mestre aqui do Mackenzie, o Lucas Abrunhosa. Ele já é doutorando da área, ele dá aula no jornalismo, é da área de comunicação, né, então ele foi para lá, é um cara jovem, 30 e poucos anos, para dar, né, fez todo o material didático e ministrou essa oficina ali. E até o Cacique participou, e foi muito legal ver o quanto eles tinham curiosidade, tanto das câmeras profissionais, que a gente deixou eles terem acesso ao equipamento que a gente estava gravando o documentário, né, o equipamento profissional de som, de áudio, tal. Eu tenho uma camerinha também pequena, uma Osmo, eles adoraram, pegaram, gravaram com ela. E eles também queriam entender como que eles usam o celular, porque eles sabem que as mídias sociais, o Instagram, né, eles sabem que é uma força também, e eles querem convidar as pessoas, né, para ir conhecer a aldeia, né? Porque veja só, André, você com pessoas super, né, instruídas, que leem, que viajam, achando perigoso. Então, quanta gente não acha isso perigoso? E eles sabem que o audiovisual é uma ferramenta importante para mostrar que não tem perigo nenhum, né? Que eles são pacíficos, que vai chegar lá, vai ser bem recebido, que vai ser uma experiência enriquecedora, né? E para as crianças, então, assim, eu levei a minha filhada um dia lá e quero levar de novo, ter oportunidade para conhecer esse mundo diferente, né? E aí a oficina foi um pouco de trazer essas ferramentas para ele, né? Para eles, para que eles possam ampliar o acesso, né? E preservar as memórias a partir do olhar deles também, né? É isso que a gente quer.
Porque a gente, eu, você, o Cláudio, a gente está funcionando aqui como pontes. Por quê? Porque eles ainda, alguns já, a gente sabe de coletivos de indígenas femininos, eu já fui em mostra aqui de cinema indígena, a gente sabe que tem indígena produzindo e produzindo bem. Mas ainda não são todos. Tem uma dificuldade de acessar os recursos, tal. A gente, né, e de manusear tudo isso, como o Cláudio falou, né, dos equipamentos, como você falou, você já deu aula também para eles, né, à distância, né? Então, André, a partir da sua experiência com formações à distância em diferentes aldeias, inclusive lá na Rio Silveira, como você enxerga o impacto da capacitação audiovisual para fortalecer a autonomia dos povos indígenas na construção das próprias narrativas? Não, eu acho muito importante. Eu acho que tem os dois lados. Primeiro tem o lado da comunicação, né, deles conseguirem comunicar o que eles querem, né, o lado deles, né, a visão deles, né, e por exemplo, para melhorar esse fator que é de visitação. Eles precisam de visitantes, né, para escoar a produção de artesanato, né, interagir, para ter a vida comercial deles, né? Então esse é um lado, e o outro lado também é o lado deles, do empoderamento, né, que o audiovisual, que a câmera traz, eles entenderem que eles podem usar né, esse recurso, né, e também empoderar eles assim como um povo, né, como uma comunidade, né, eu posso, né, a gente pode fazer uso, né, eu consigo fazer isso, eu consigo produzir um material para ser publicado, né, principalmente hoje em dia tem muito mais facilidade, né, para eles publicarem em YouTube, né, Instagram, tal, que são coisas que agora são muito correntes, mas que 20 anos atrás era inexistente, né? Essa possibilidade, essa barreira era muito difícil de ser transposta, né? E agora eles têm essa possibilidade, que eu acho, né, como eu falei, apesar de ser uma tecnologia a mais, né, que você está introduzindo lá dentro da vida deles, eu acho que o nível de ruptura não é alto, no sentido assim, eles vão conseguir integrar isso para a cultura e para a vida deles, né? De modo a conseguir transmitir o que eles querem sem contaminar a vida, a cultura deles negativamente. Sim, com certeza. Sabe, você falando, eu me lembrei. Olha só, né? Aquilo que eu falei, a gente foi criando conexões, né? E aí a Marina, a filha do cacique, me mandou um edital que ela viu, eu não tinha visto, focado nos povos originários. E ela falou: Lu, me ajuda a escrever esse edital, porque eu quero contar histórias da aldeia. Então a gente escreveu um edital no nome dela, Memórias, Guardiã das Memórias, eu acho, alguma coisa assim. Que a ideia é isso, se o edital, né, se a gente conseguir o edital que é de fomento direto, ela contar as histórias. Então veja, ela participou da oficina, ela viu o nosso trabalho e ela já se interessou e ela veio propor uma ideia, né, para mim. Então isso é legal, né? Como você falou, a gente pode interferir pouco, mas não a ponto de atrapalhar, e sim de ser essa ferramenta que potencializa, né? Ela quer contar as histórias que ela cresceu ouvindo para outras pessoas, para ficar guardado para os filhos, para os netos e para outras pessoas, os meus filhos, os meus netos, outras pessoas possam ter acesso, né? E aí agora eu quero perguntar para o Cláudio, né? O Cláudio tem mais de 30 anos aí, né? Sem contar a idade, né, Cláudio, no audiovisual, e muitos anos dedicado à formação, né? Na área da comunicação, você trabalha mais de 25 anos no Mackenzie, sempre na área de comunicação, tem pós em comunicação, né, em imagem e comunicação. Então eu queria que você falasse o que te marcou mais para vivenciar essa oficina lá na aldeia, né, e perceber como que o audiovisual pode ser uma ferramenta de expressão para eles, né? Me conta um pouco como é que foi, você teve lá os 3 dias, você registrou, participou, o que foi para você essa experiência? Eu acho que começa até um pouco antes da gente fazer a oficina, foi logo nas primeiras gravações anterior à oficina, né? A curiosidade deles saberem como é que é a câmera. Eu estava lá, né, olhando os enquadramentos, ajustando a câmera. Eles queriam olhar, eles queriam se ver. As crianças, então, super curiosas. Eles têm interesse em saber, né, o que esse rapaz está fazendo, né? O que é isso? O que ele está fazendo com isso, né? Mas na própria oficina você percebe, você vê
que eles têm vontade, que eles têm acesso, sabe? Os jovens principalmente, né? Mas, por exemplo, o Cacique Adolfo super curioso também, porque ele quer mostrar, divulgar, né? Ali o trabalho dele, principalmente a parte, né, cultural, né? A parte do artesanato, que é super delicada, super feito com extremo capricho, né? Então, assim, eu acredito que o que eu vi lá deles é vontade de fazer. E acredito que é isso que vocês disseram mesmo, né? Fazer com que eles se empoderem desse acesso que é para eles, né? E que eles consigam fazer de acordo com o olhar que eles têm. Porque a gente vai lá, registra, faz da melhor forma, se empenha. Mas eu acredito que o olhar deles, no caso, né, da Marina, que quer mostrar, eu acredito que é um olhar deles mesmo. Eu acho super interessante e essa oficina enriquece muito mais, empodera eles de uma forma super positiva, no sentido de retratar, de fato, quem são eles de verdade, como que é, né, o dia a dia deles ali, né, quando nós não estamos lá, quando estão só eles, a vivência deles. Então, essa oficina veio mostrar a curiosidade que eles têm, a vontade de aprender, entender como que eles fazem para que as pessoas vá até lá, né? Que não tenham medo, né, André, de ir lá conhecer a aldeia, saber como é que eles vivem, né? E principalmente no artesanato deles, divulgar para que as pessoas, né, se interessem, porque é um trabalho. Eu mesmo comprei lá a pulseira, achei super bonita, entendeu? A gente não tem como você ir visitar e você não ter vontade de ter alguma coisa deles que é feita pela mão deles mesmo, entendeu? Então, assim, eu acredito que isso empodera, sim, e deixa eles muito mais próximos de ter independência, de mostrar, retratar fielmente eles para eles Tem mesmos. uma foto bem bonita do Cláudio, que aí depois o André talvez coloque, que é ele gravando e as duas menininhas vendo, olhando ali do lado, super curiosas, né? Então é bem legal ver essa Tá. curiosidade deles em todos os momentos e a alegria quando eles podiam gravar, vir o resultado do trabalho deles, assim, foi algo ah, bastante prazeroso pra gente aquele momento ali de capacitação também. Foi mais do que capacitar, né? Foi também, né, conhecer, aprender. A gente se autocapacita também olhando eles, porque você percebe, poxa vida, eles, né, olha a curiosidade, É, então te faz feliz em saber que aquilo te faz, eu acredito que a gente mais recebe do que sim, doa sim. ou ensina, acho que a gente aprende Com muito mais. certeza. É. Bom, além da formação audiovisual, uma dimensão muito importante do Tecoporã está na circulação e da devolutiva do próprio filme. Teremos agora, em abril, uma exibição muito especial lá na aldeia Rio Silveira, levando a obra de volta ao território onde ele nasceu, né? Permitindo que a própria comunidade se reconheça na tela, revisite memórias e fortaleça ainda mais a preservação da sua cultura e da sua história. Né? A gente vai descer daqui uns dias, apresentar lá no Centro Cultural ali da aldeia, para que todos possam, né, ver um pouco do trabalho que foi feito. Bastante gente, né, vai se reconhecer na tela, porque a gente gravou no Ano Novo Guarani, que não só o núcleo da aldeia Rio Silveira estava lá, mas das outras 4 aldeias, né, que estão ali próximas estavam também. Então vai ser um momento bastante legal. E além dessa apresentação na Rio Silveira, o André vai nos ajudar também numa ação para levar para outras aldeias ali, né, do litoral de São Paulo, né, para aumentar ainda mais esse diálogo com as diferentes comunidades indígenas, né, fortalecendo a circulação do filme, né, como um instrumento de memória e troca também entre os territórios, que a gente acha muito importante, né? E também a gente vai ter uma apresentação, né, pública, gratuita, todas gratuitas, em Jundiaí, né, para ampliar o acesso da sociedade a essa reflexão, né, para promover diferentes públicos, né. Então, André, o que você acha que é a importância de levar, né, um filme como Tecoporã não apenas para o circuito público, mas também de volta às aldeias e para outras comunidades indígenas além da Rio Silveira, criando vamos dizer, essa rede de reconhecimento e troca? Não, eu acho muito importante uma continuidade ali do tópico anterior, que é realmente deles verem, deles constatarem que eles são capazes de participar de uma iniciativa né, desse tipo, né, principalmente uma coisa muito importante também
divulgar, né, que vai ser divulgado, que foi feito com recursos da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? E, e eles estão cada vez mais cientes, né, que existem esses editais e que eles devem fazer uso, né, do direito deles de participar desses editais, né? E no momento, eu acho que tanto eles quanto a própria Secretaria da Cultura está passando por uma fase de transição. Por quê? Porque eles estão implementando, não foi sempre que teve as cotas, né, para indígenas, né, para outras minorias, né, também as cotas mas especificamente as cotas para os indígenas, eles ainda precisam de pessoas assim como eu, como você, para poder ajudar, né, para fazer essa ponte assim, para eles poderem fazer uso desses editais. Por quê? Porque fazer a inscrição para um edital não é uma coisa simples, é muito complexo, que infelizmente é muito difícil ter algum indígena que vá conseguir escrever um projeto num edital, pela complexidade que é de escrever esse edital. E por problemas assim que vêm da falta histórica, né, e sistêmica de acesso deles a recursos, né, a computador, a ter aula de informática na escola, entendeu? Então é muito difícil. Então, para fazer coisas assim que para a gente né, para pessoas mais familiarizadas com computadores, assim, informática mais simples, gerar um PDF e tal, para eles é muito difícil. Assinar um documento, entendeu? Às vezes eu falo assim, precisa assinar esse documento. Eles têm que viajar até a cidade, procurar uma lan house, imprimir, assinar. É uma coisa que às vezes demora 2 dias, entendeu? Então eles estão nessa, né, eu acho que vai ter a Secretaria da Cultura, o PROAC, por exemplo, eles vão ter que progredir para um outro modelo que realmente dê um acesso facilitado, né, para as pessoas que elas devem utilizar a cota. Muitas das vagas de cota para indígenas do PROAC acabam não sendo preenchidas por indígenas, passam para ampla concorrência, ou porque não teve mesmo indígena que se inscreveu, né, naqueles editais, ou porque eles não alcançaram a nota de corte, às vezes por décimos de ponto. E aí cai por terra todo o significado, né, de oferecer essas cotas, né, para os indígenas, para outras minorias. Então, mas isso é uma fase de transição e eu acho que o importante é isso, né? Eles está ajudando eles a atravessarem essa fase agora, eles verem, né, um produto final que foi feito com um edital, com participação forte de indígenas, né, na produção, né, que foi o caso do Tecoporã, né, que eles estavam realmente embutidos né, na produção, na planilha de custos, né, isso é importante. Então eu acho que o mais importante de levar para as aldeias porque quem está lá na aldeia, eles não têm ciência de que eles podem, né, que existe essa possibilidade. Só de eles assistirem um filme e ficarem sabendo que eles podem, né, participar de algo semelhante, já vale a pena todo o trabalho. Nossa, concordo plenamente com você. E ver, por exemplo, que o Cacique Adolfo co-dirigiu o filme, ele está lá assinando como co-direção, a gente tem produtor local, tem intérprete, a trilha sonora é toda deles, então a gente fez questão dessa participação deles desde o início, né? Efetiva, essa né? Participação efetiva, até aquilo que você falou, que seja o ideal, que eles mesmos possam conseguir escrever, conseguir produzir, né, os filmes deles. Produzir. Com certeza. Sim. Bom, e o próximo passo do Tecoporã é justamente ampliar essa circulação, né? Que mais pessoas, a gente fez o filme e a gente quer que circule. Então a gente vai também inscrever o Tecoporã em festivais no Brasil e no exterior, para que a narrativa siga atravessando fronteiras, levando a força da cultura guarani a novos públicos e a novos espaços de diálogo. Internacionalmente, um dos nossos focos é o DOC Lisboa, né, que será realizado em outubro deste ano. Está aberta até em maio as inscrições, a gente está finalizando o filme e já vai mandar. E a Mostra Internacional de São Paulo também, que é uma mostra muito importante. Ainda não abriram as inscrições, mas assim que abrir, a gente vai inscrever e vamos torcer aí para que o filme consiga participar
dos festivais, né? E a gente falou bastante, mas eu acho que para finalizar, eu queria trazer, a gente contou bastante da experiência, mas eu queria contar um pouco, assim, a transformação, sabe? Além do alcance do filme, da circulação, eu acho importante a gente falar dessa experiência que transformou em nós o campo humano, né? O nosso modo de olhar o mundo. Então, assim, eu vou começar, eu acho que por mim, assim, resumindo um pouco de tudo que a gente falou, e aí vocês vão pensando também para que vocês resumam, né? De tudo que vocês viram, vivenciaram, né? O que marcou? Para mim ficou marcado muito uma fala da Maíra, que é uma menina de 17 anos, que não é do núcleo da Aldeia Rio Silveira, ela é do núcleo ali do centro, mas estava ali nos dias do Ano Novo Guarani e a gente conversou. E ela falou a seguinte frase, que ela não queria ter conhecido o nosso mundo, o mundo dos brancos, porque ela não consegue nem ser indígena, que seria viver do artesanato, viver da mata, plantando, colhendo, pescando, caçando, e nem consegue ser branca, porque ela precisa ir na escola, ela precisa estudar, só que ela também não consegue chegar a estudar, a fazer uma faculdade. Aí ela olhou para mim e perguntou, você conhece alguma jornalista indígena? E aí eu engoli em seco, porque de fato eu conheço centenas de jornalistas, né, nesses 30 anos de profissão, e realmente eu não conheço nenhuma jornalista indígena. Então isso me bateu, né? Porque eles vivem entre dois mundos, essa dicotomia que a gente vê eles com cachimbo de um lado e com o celular do outro, né? E isso não é uma crítica, é só a realidade, é isso. E isso impacta na vida deles. Então, quando ela me falou isso me marcou e eu acabo comentando isso com todo mundo. Então, não sei vocês, assim, o que marca mais, que transforma nessa experiência. Vamos começar com você, Cláudio? Nossa, é uma experiência, ela é transformadora, não tem como você entrar num projeto desse, né, e nem que você não queira, não vou fazer uma imersão, você já está imerso lá, entendeu? E a convivência faz você, não tem como você olhar para eles e não olhar para você mesmo e falar, meu Deus, né, por que correr tanto? Por que fazer tanta coisa, né? A gente fica pautado por cumprir regras todo dia, né? Metas diárias, não é nem mensal nem semanal, é diárias, né? Agenda cheia para fazer, né? Aí eu fico pensando, poxa, a gente está aqui fazendo uma reunião agora, né? Falando tudo certinho. Nesse momento eles estão lá certamente olhando para a natureza, pescando, fazendo uma caminhada com algum possível turista que estão lá apresentando para eles, mas assim, ou estão sentados lá fumando um cachimbo, né? Estão ali e a vida está passando, né? Aí você fica, não tem como você não fazer uma comparação. Quem que está certo nessa história? Como que eu me vejo? Então, é uma encruzilhada, não é jogar para as pessoas, é olhar para a gente mesmo. A gente fazer uma reflexão, meu Deus, quem somos nós nesse meio, né? E é óbvio que, ao mesmo tempo, te fortalece para sempre que houver oportunidade você conseguir falar, não, olha, eu vivi, eu passei lá um período. Isso que vocês têm que entender. É como a primeira vez que eu fui para a Amazônia. Eu fui para a Amazônia, eu tive certeza que o que eu vi na televisão era tudo engano, porque você vivenciar lá, estar presente, é diferente de você ver pela televisão. Então, muitas vezes que a gente ouve falar dos povos originários, é a televisão que leva para você. Quantas pessoas você conhece que esteve numa aldeia indígena ou que esteve num lugar à parte, né, principalmente do nosso convívio? Então, eu vejo assim, você olhar para o seu próprio humano e entender, né, para onde você está indo, é isso que você está fazendo, sabe, nos questionar mesmo. E assim, e o crescimento de você olhar aquelas crianças, eles são só crianças ali, correndo, caçando, falando que vai caçar ali, vai caçar aqui, vai correr, vai nadar. Para eles, né, tudo é natural, porque está ali a vida deles. Então é um se olhar, é um olhar e um se repensar de verdade. O Cláudio, você falou que eles hoje iam estar talvez sentados, olhando. Não, eles estão, sabe o quê? Fazendo a nova casinha de artesanato deles. Porque o cacique mandou foto para mim hoje. Eles mudaram, tal. Então, eles também constroem, eles construíram a cozinha deles lá tradicional e agora estão reconstruindo a casinha deles lá. Então, assim, mas é um outro tempo de trabalho, mas estão sempre diferentes. Mas, por exemplo, ele começa a fazer, ele não tem um tempo para fazer. Ele não tem um tempo, olha, tem que terminar numa semana. Não, eles estão fazendo, entendeu? Então, isso é um desapego à meta, sabe? Não, eles sabem, eles têm que fazer.
mas olha, agora vamos juntar lá, vamos fazer as nossas músicas, cantar, fazer os ritos deles, que é lindo, né? Poxa, é uma delícia. Então, assim, é de se repensar de fato, né? Mas eu não tenho essa informação, não seja mais um motivo para a gente descer e visitar o cacique. Nós vamos lá daqui uns dias para exibir o filme para eles. E você, André, qual que é a sua transformação toda nesse processo? Sim, eu tinha, quando eu voltei a ter quando eu tive esse contato lá com eles, né? Eu já estava morando aqui há muito tempo, né? E uma das coisas que a gente aprende, assim, uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui, quando a gente chega aqui como imigrante, é como foi dura a vida dos indígenas aqui, dos povos originários, né? E muito sofrimento, muito, né? Tem até hoje, né? Muito problemas. E é assim interessante, né? Entre aspas, a gente vê que todos os povos originários eles têm muitas questões assim, muitos problemas, muitas questões não resolvidas assim sistêmicas que vêm da colonização e em todo país os problemas podem ser diferentes, mas é a mesma coisa. Eles têm problemas sistêmicos que veio já da época da estrutura da colonização, seja aqui, Nova Zelândia, Austrália, né, Canadá, Estados Unidos, Brasil, né, outros países da América do Sul. Então eu me reconectei com eles e percebi assim essa privação sistêmica deles, né? Principalmente por causa dessa analogia da situação deles lá, né? Essa semelhança e aqui também, né? Que eu tive contato aqui, aprendi como foi e falei assim, nossa, como foi aqui, como é isso, e aí eu voltei para lá e vi que é praticamente a mesma coisa, entendeu? E sendo que até o último dia, né, que eu vivi lá no Brasil, que eu vim embora para cá, eu era completamente ignorante, né, vamos dizer, nessa área, né, nos problemas ali dos indígenas que estavam ali no meu país, né, no meu quintal, vamos dizer, né? Sim. Realmente não tem como passar por uma experiência dessa e sair a mesma pessoa, né? E isso que é o gostoso da minha profissão, né? Da nossa profissão, aprendendo sempre e mudando, né? Bom, a gente está caminhando agora para o encerramento da palestra, né? Já passou 1 hora, né? Foi uma conversa tão gostosa, a gente nem viu passar, né? Mas eu queria expressar a minha profunda gratidão, né? Eu quero agradecer ao Cláudio, meu companheiro de jornada, ao André, que dividiram comigo não apenas essa conversa de hoje, mas também a sensibilidade, a escuta, o compromisso, que deram forma a essa jornada, né? Não é só um documentário, é uma jornada do Tecporã. Também vou agradecer a equipe principal, porque tem muita gente envolvida, mas a principal na realização do documentário, que é o Rafael Gomes, que fez imagens lindas de drone, o Rafael Ramiro, que fez segunda câmera, que fez imagens para as mídias sociais, a Ariel, que desceu, que ajudou na produção, que fez a montagem com muita sensibilidade, com muito cuidado, Cezinha, que adorou estar lá captando som, gravou a maioria das músicas, que está no documentário, também fez o trabalho de finalização de som, com maior dedicação, a Júlia, que me ajudou na produção, no cada detalhe, nas mídias sociais, e me ajuda com essas exibições, está sempre colaborando comigo em várias questões do documentário, a Carol e a Malu, que ajudaram no design, né? Tem cartaz, tem os convites da oficina, tem muita coisa de design, vinheta, elas ajudaram. O Bruno, que fez fotografias maravilhosas, que a gente quer, de repente, fazer uma exposição depois. O Lucas Abrunhosa e a Larissa, que fizeram a oficina, a Larissa também participou da finalização, colorindo, e todos que direta e indiretamente colaboraram nesse projeto, né? Que é a produção da Speed Comunica, com o fomento do PROAC, e que foi fundamental para que esse projeto se tornasse realidade, né? A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc, e do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Mas, acima de tudo mesmo, a minha gratidão mais profunda vai ao povo guarani da aldeia Rio Silveiro, que abriram as portas, né, não da casa, né, como a gente fala, mas da aldeia, e principalmente do coração, da vida deles, né, e nos acolheram durante essa jornada de convivência e de construção desse material audiovisual, desse documentário, né. Então, o Tecporã só existe, né, e vai
espero alcançar muitos lugares, porque houve confiança, generosidade e a possibilidade de construirmos juntos uma ponte de respeito entre diferentes modos de viver e compreender o mundo, né? A gente falou bastante isso, mas mesmo a gente podendo estranhar algumas vezes, assim como eles também devem estranhar algumas coisas nossas, sempre teve isso, o respeito em todo o processo. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para a vida, né? Então, meu convite é para que todo mundo que tem oportunidade, né, que está vendo essa palestra, tem oportunidade, assista ao Tecoporã, né? A gente não sabe muito bem o caminho que ele vai seguir ainda nos festivais e tal, mas a gente tem as mídias sociais, siga a gente no Instagram, é Tecoporã, documentário, e tiver oportunidade, assista ao documentário. Meninos, querem fazer aí a fala final de vocês? Eu posso muito obrigado por ter me recebido aqui nessa apresentação hoje. Muito obrigado por ter participado, né, assim, inicialmente do meu convite, né, e ter assumido esse protagonismo, né, de produção desse documentário, que eu tenho certeza que foi muito importante, muito significativo não só para o povo lá da aldeia, mas para toda a comunidade indígena. Eu acredito. Muito obrigado. E você, Cláudio? Eu quero agradecer também, eu sou profundamente grato, né, ao André, a você que, né, me convidaram para essa aventura, que para mim foi um convite maravilhoso. Eu acredito que eu aproveitei muito mais do que eles. Eu acho que eu recebi mais do que doei lá, porque é uma forma diferente de você se ver, se rever. Então, agradeço muito, né, a todos que nos acolheram lá, principalmente, né, o cacique Adolfo, a dona Juliana, toda a família dele, e todos que estiveram lá, que a gente teve contato, que não dá nem para nominar, tanta gente que a gente encontrou, tantas pessoas que a gente conversou. Então, eu só tenho a agradecer, sou muito grato mesmo. Muito obrigado por tudo e obrigado por me convidar a participar dessa palestra. Eu que agradeço, gente. Obrigada e até a próxima. Gratidão aí. Obrigada, André. Obrigada, Cláudio. Tchau, tchau. Muito obrigado.